Então, bom dia a todos. Hoje começamos o terceiro dia da semana temática de Sistemas Dinâmicos da Universidade Federal da Bahia. E é o meu prazer apresentar nossa próxima palestrante, é a Marisa Cantarino. Ela está fazendo doutorado na Unicamp, sob a orientação do professor Regis Varão. E ela vai falar sobre a nossa endomorphisms on the tutorals, regularity of foliation and rigidity. Seja bem-vinda, Marisa. Obrigada, Cristina. Bom dia a todos, bom dia a todas. Esse trabalho, como a Cristina falou, é o trabalho que faz parte da minha tese que eu estou concluindo agora. Eu vou dividir a apresentação em 3 partes. As 2 primeiras, elas são mais ou menos independentes. A primeira parte vai ser formada majoritariamente de exemplos. Eu gosto de começar com exemplos, porque tem alguma coisa mais prática para a gente se apegar conforme for apresentando conceitos mais complexos ao longo da palestra. Acho que fica mais fácil de visualizar. A segunda parte eu vou falar sobre propriedades de foliações. E, por fim, na terceira parte, eu vou falar sobre os resultados principais da tese e um esboço das demonstrações se der tempo. Os exemplos que eu vou falar, eles estão dentro dessa classe geral aqui de mapas, né? Então, eu vou explicar mais ou menos como que é a álgebra deles e depois a gente passa para os desenhos. Os exemplos, eles são no toro, né, que é o toro plano, que é o quociente de Rn por Zn. Eles são dados por uma matriz N por N que tenha entradas inteiras. Quando a gente pega uma matriz com entradas inteiras, ela vai preservar todos os vetores de coordenadas inteiras. Como ela vai preservar os vetores de coordenadas inteiras, ela vai se comportar bem com relação a esse quociente aqui. E aí, essa função, que você vai pegar um elemento do toro, que é um elemento dessa classe de equivalência, aplicar a matriz e depois passar a classe de equivalência, ela vai estar bem definida. Ou seja, a gente pega uma matriz, ela é equivalente a uma transformação linear do Rn. E a gente vai associar essa transformação linear do Rn a uma transformação linear do toro. Além disso, essa transformação linear vai ser inversível se e somente se o determinante dessa matriz for 1. Então, estão todos dentro dessa classe, os primeiros 2 exemplos que eu vou dar estão dentro dessa classe de exemplos aqui. E aí, para ficar um pouco mais visual, vamos pegar um exemplo de matriz, né, um exemplo clássico, que é essa matriz que é 2, 1, 1, 1. Quando a gente calcula os autovalores dela, o primeiro deles tem norma positiva e o segundo tem norma negativa. Esse V1 aqui é o autoespaço associado ao lambda 1. Como ele é um autoespaço associado a um autovalor de norma positiva, essa direção aqui vai ter expansão. Ou seja, qualquer vetor aqui, quando eu aplicar A, aqui a gente está olhando no Rn, ainda não passei para o toro. Quando a gente aplicar A em qualquer vetor dentro dessa linha, ele vai ter a sua norma expandida. Da mesma forma, aqui nessa outra linha V2, a gente vai ter a norma dos vetores contraída, porque o autovalor é negativo. E aí, o que acontece quando a gente vai para o toro, né? Aqui, a gente, então, como a gente está fazendo quociente? Identificando todos os pontos que diferem por uma coordenada inteira, a gente pode visualizar isso como uma colagem, né? Então, a gente está colando esse lado aqui, os lados horizontais entre si, e depois colando os lados verticais entre si. E cada quadradinho desses aqui é uma cópia do outro quadrado. Então, a gente chama isso de domínio fundamental e tudo que acontece aqui é equivalente aqui. Quando a gente olha no toro, esses 2 pontos são equivalentes. Tá, agora vamos ver o que essa transformação linear faz com esse quadrado, que é a nossa representação do toro no plano. Como é linear, né, então ele pega esse quadrilátero, leva num novo quadrilátero, que é esse quadrilátero aqui, roxo. E como o determinante dessa matriz é 1, então esse quadrilátero roxo tem área 1. E ele vai caber direitinho no toro lá original. Então, se a gente pega esse pedaço rosa aqui, a gente está separando cada pedaço que está dentro de uma cópia de cada quadrado, que é o nosso toro, né? Então, esse pedaço aqui é uma coisa, tem o verde, beleza. Aí a gente vai voltar isso para visualizar tudo no quadrado original. E aí é aquela figura que o Yuri mostrou no minicurso, né? Todas essas partes aqui a gente consegue visualizar dentro do mesmo quadrado, como sendo essa função a função que pegou o quadrado original, que era azul, e levou nessa figura aqui, em que a gente esticou tudo nessa direção e contraiu nessa direção e misturou bem os pontos. E conforme a gente for aplicando essa matriz várias vezes seguidas, ela vai misturar bem os pontos aqui nesse quadrado. A ideia mais ou menos é essa.
Aí, quando eu defini, lembra que eu falei que só precisava ter coordenadas inteiras, se o determinante fosse 1, ela seria inversível. Mas, quando o determinante não é 1, a gente vai ter um caso diferente. Antes disso, deixa só eu já aproveitar o exemplo para formalizar o que é a dinâmica uniformemente hiperbólica, que a gente vai tratar aqui. A gente chama de difiomorfismo de Anosov, ou difiomorfismo uniformemente hiperbólico, numa variedade fechada, uma função C1, cujo espaço tangente se divida em dois fibrados, um fibrado que a gente vai chamar de instável, que é esse Uzinho aqui, e um fibrado que a gente vai chamar de estável, de maneira que essa decomposição seja invariante e a direção estável tenha contração uniforme, a direção instável tenha expansão uniforme. Aqui a gente está usando um monte de palavreado difícil, mas se a gente voltar aqui no exemplo, fica mais fácil de visualizar em que essas direções nada mais são do que as direções dos autovalores. Então, para cada ponto, você vai olhar no espaço tangente, que é o próprio R2, a gente vai olhar a direção instável é a do autovetor que expande e a estável é a do autovalor que contrai. E aí isso generaliza para uma classe mais geral de mapas que vai ter propriedades parecidas. Esses fibrados, eles são contínuos, eles são Holder contínuos, e eles são tangentes a uma foliação, que eu já vou falar melhor o que é, mas a gente pode imaginar aqui como linhas na direção dos autoespaços, que são caracterizadas topologicamente. Então, o que acontece? Se um ponto tiver o que a gente chama de variedade estável do ponto, se o y está na variedade estável do x, significa que as órbitas futuras deles vão se aproximando e convergindo para zero. E se o ponto y estiver na variedade instável do x, significa que as órbitas passadas vão se aproximando e convergindo para zero, e as futuras vão expandindo. Isso aqui é a versão mais clássica para esse exemplo mais restrito das variedades estáveis lá que o Yuri também falou no minicurso. Agora vamos finalmente passar para o caso que o determinante não é 1, né? Então aqui o determinante de A é 3. O que vai acontecer? É muito parecido, né? Então a gente tem aqui um autovalor de norma maior que 1 e outro de norma menor que 1. De novo, a gente tem uma direção de expansão e uma direção de contração. Agora vamos olhar o que acontece para esse quadrado 1 por 1 novamente, que representa o nosso toro. Quando a gente aplica essa transformação linear, temos novamente esse quadrilátero roxo, só que agora a área dele é 3, que é o determinante dessa matriz, né? Ele multiplica áreas por 3. Isso significa que essa coisa, quando a gente for voltar, esse quadrilátero, quando a gente for voltar ele para o toro, ele vai cobrir o toro todo 3 vezes. Porque isso vai ser uma transformação de recobrimento de grau 3. A gente pode visualizar isso aqui nessa figura, eu coloquei um pedaço roxo, um pedaço rosa, um pedaço verde. Na verdade, eles estariam todos sobrepostos aqui, né? Só que só para visualizar eu deixei 3 quadrados separadinhos. E aí, o que acontece de curioso, de diferente nesse caso? Se a gente pega 3 pontos aqui, que diferem por uma coordenada inteira, né? Ou seja, no toro, eles são o mesmo ponto. Eles são pontos equivalentes. Esses pontos equivalentes, quando a gente olha aqui no plano, eles têm pré-imagens distintas, né? Se eu pego esse ponto aqui, olhando para esse quadrilátero roxo como a imagem do quadradinho azul, voltando, né, pela pré-imagem da A, a gente teria que o primeiro ponto que eu desenhei estaria mais ou menos por aqui, o segundo mais ou menos por aqui, e o terceiro mais ou menos por aqui, só para dar uma ideia. Ou seja, o mesmo ponto no toro tem 3 pré-imagens distintas no toro. É claro que aqui no RN, no R2, no caso, no plano, a matriz A é inversível, porque o determinante dela é diferente de zero. Aqui não tem problema. Só que quando a gente passa pela relação de equivalência para o toro, a gente tem que a função não é inversível. Cada ponto tem 3 pré-imagens. E isso vai gerar algumas diferenças do caso inversível, né? Então, para generalizar o conceito de difiomorfismo de Anosov, a gente tem o conceito de endomorfismo de Anosov, que é a versão não inversível com o mesmo comportamento de expansão e contração. Então, como a gente vai definir isso? A gente precisa fixar uma órbita, aqui era órbita, fixar uma órbita com relação a f, né? Então, é uma sequência aqui, xi, x1, x2, x3, em que o xi, quando a gente aplica f, ele cai no próximo termo da sequência. Então, realmente é uma sequência que você pega um termo, aplica f, cai no próximo, aplica f, cai no próximo.
por aí vai. Ou seja, fixada uma órbita, agora não é ao longo de toda a variedade, fixada uma órbita, a gente tem, ao longo dessa órbita, uma decomposição do espaço tangente de cada ponto numa direção de contração, que é instável, e uma direção de expansão, que é instável, e uma direção de contração, que é estável. E aí, a estável é a contração uniforme, a instável, a expansão é uniforme, e isso aqui é invariante ao longo da órbita. Ou seja, a gente não tem mais uma decomposição na variedade toda. E aí, de novo, a variedade estável, como a gente tem aquela caracterização topológica, né, que foi a que eu mostrei aqui, né, que é os pontos que se aproximam no futuro, convergindo para zero, e a F está bem definida no futuro, não tem problema de definir quem é a F n de um ponto para qualquer ponto, então a gente consegue deixar a variedade estável bem definida para todo ponto, e o fibrado estável vai ser holder contínuo, igualzinho no caso inversível. Aqui, ok, não tem problema nenhum. É igual. Só que na direção instável, como ela é caracterizada pelos pontos que no passado as órbitas convergem para zero com relação à órbita de x, a gente não tem um passado bem definido para cada ponto, né? Cada ponto tem uma quantidade não enumerável de passados, porque se você pega um ponto x, pensando no exemplo, cada ponto x tinha 3 pré-imagens diferentes, uma aqui e uma aqui. E cada um desses 3 pontos tem 3 pré-imagens diferentes. Isso para uma quantidade infinita, uma quantidade inumerável de etapas. Isso vai dar uma quantidade não enumerável de caminhos diferentes que você pode vir até chegar no x. Então, a variedade instável, ela vai depender dessa escolha de passado. Então, a gente vai chamar a variedade instável, não é mais de x, agora é de x-til, porque depende da órbita toda. Vai ser o conjunto dos pontos da variedade, tal que existe esse emitil aqui, é o espaço das órbitas, né? Então, existe y, uma órbita toda, que no passado vai acompanhar a de x. Ou seja, a gente tem que fazer tudo no espaço das órbitas aqui, para olhar a variedade instável. E pode acontecer que um ponto tenha mais de uma variedade instável diferente, dependendo da escolha de passado que você fizer. Isso foi verificado pela primeira vez nos anos 70, e é bem ilustrado por esse exemplo aqui, que foi provado pelo Felix Pritzky. Então, ele pega aqui, agora no tório de dimensão 3, essa matriz N10, 10, 00N para N grande. E aí, o que ele mostra? Que, para qualquer vizinhança dessa matriz no espaço das funções, usando uma topologia do espaço das funções, então vamos pensar, tem lá um conjunto, que eu estou desenhando aqui como uma bolinha, com todas as funções no tório T3. E lá nesse conjunto tem o A. Opa, perdão. Isso aqui são as funções C1, os difeomorfismos C1 em T3. Aqui nesse espaço a gente tem a A, e aí o que esse exemplo, ele provou nesse exemplo é o seguinte, que para cada vizinhança que você pegar aqui, não importa quão pequena seja, e para todo ponto da variedade, que é o T3, a gente consegue um F tão pertinho quanto a gente queira do A, que para esse ponto X vai ter infinitas direções instáveis para esse ponto. Como que é a ideia dessa prova, né? Só deixei a figura aqui só para mencionar rapidamente como é. É assim, você fixa o ponto X, e aí você vai fazer perturbações bem pequenas da matriz A dentro de vizinhanças pré-estabelecidas. Como são essas vizinhanças? Você pega as 3 pré-imagens do X. Aqui nesse desenho a gente está supondo que o X tem grau 3. Pega as 3 pré-imagens do X. Em 2 delas, a gente vai fixar uma vizinhança, onde a gente vai perturbar a função A. Aqui é um abuso de notação, né? Na verdade, é o F de A no todo. Aí, para cada uma dessas pré-imagens, dessas 2 que a gente perturbou, a gente olha as 3 pré-imagens desse ponto e escolhe 2 para perturbar. E por aí vai infinitas vezes. E diminuindo sempre essa vizinhança para que a soma delas não cubra o tório todo. A gente vai fazer pequenas perturbações da função A, F de A, nessas vizinhanças que vão interferir em como vai ser a variedade estável aqui no ponto X. E aí, cada ramo desses aqui vai dar uma variedade instável diferente. Grosseiramente falando, é isso. Esse exemplo, ele foi importante porque, até então, se acreditava que seria mais ou menos parecido com o que era no caso inversível, para o caso não inversível. E aí, se mostrou que não foi bem assim. Tanto o Pritzky como outro trabalho do
Manet e do Puig. Na mesma época, mostraram que não é bem assim e que, inclusive, isso implica que não tem estabilidade estrutural. O que é estabilidade estrutural? A gente perturba o mapa e qualquer mapa que esteja perto dele, nesse espaço das funções, bem pertinho dele, tem que ter um comportamento topológico parecido. Só que, como eu falei, as variedades estáveis e instáveis, elas têm essa caracterização topológica aqui, né? E as instáveis, né? Se as variedades instáveis têm essa caracterização topológica, e para o caso linear, tem apenas uma para cada ponto, que é a direção do autoespaço instável, então, uma conjugação, que seria o que faria com que a dinâmica topológica de uma fosse igual à da outra, teria que pegar um monte de variedades instáveis e levar em uma só, que não pode acontecer. Então, esse exemplo é importante também para mostrar que, nesse caso, não temos estabilidade estrutural. Bom, falei aí um monte de coisa, mas guarda essas informações que daqui a pouco eu volto para os endomorfismos de Anosfi. Agora eu vou falar de um assunto separado, que são foliações. Se tiverem alguma dúvida, podem me interromper, por favor. Primeiro, o que é uma foliação? Tem aqui a definição bonitinha, mas vamos olhar para a figura, que é mais fácil de entender. O que é uma foliação? É uma partição de uma variedade, então a gente tem aqui a variedade M, e a gente tem uma partição F. E essa partição F é do seguinte modo: para cada ponto, vamos fazer outra figura aqui, porque aquela eu vou usar depois para outra coisa. Tá, então essa aqui é a partição F da variedade M, e para cada ponto X, você tem uma vizinhançazinha do X, em que você consegue ver essa partição como a imagem de um produto de linhas da mesma dimensão da foliação. Então, a gente diz que a foliação é de dimensão K, se cada uma desses elementos da partição é uma variedade de dimensão K. E aí, elas vão ser imagem de RK num quadradinho bem empilhado, digamos assim. Então, basicamente, são variedades CK empilhadas de maneira contínua. Essa é uma maneira de visualizar isso. E aí, quando a gente tem uma foliação, a gente consegue definir um mapa que a gente chama de holonomia. O que é holonomia? A gente pega duas transversais, T1 e T2, e aí a holonomia, ela é definida de uma transversal na outra, e nada mais é do que pegar o ponto X e ir da primeira transversal T1 até a segunda transversal T2, navegando sobre uma mesma folha da nossa foliação. Então, nessa figura aqui, a gente tem o f de x, tem o x aqui, na folha f de x, a gente vai pegar ele e vai navegar por essa folha f de x até chegar aqui nessa transversal T2. Essa é a holonomia. E aí, a gente está interessado em saber quão regular essa foliação é. Ou seja, a gente tem a variedade M, tem uma partição dela em subvariedades. Quão regular é essa partição em subvariedades? Uma maneira de olhar para a regularidade dessa foliação é através da holonomia, né? Se você está navegando aqui de uma transversal para outra de uma maneira bonitinha, então a foliação é bonitinha, basicamente é isso. Agora vamos formalizar essa ideia. A gente vai chamar esse tipo de regularidade de continuidade absoluta. E aí, essa que usa as transversais e as holonomias, vamos chamar para distinguir de continuidade absoluta transversal, que é dada do seguinte modo: se a gente pega duas transversais, T1 e T2, como naquela figura, e a holonomia entre elas é uma função absolutamente contínua, com respeito às medidas de Lebesgue, então aí a gente diz que tem essa condição de regularidade, que é a continuidade absoluta transversal. O que isso significa, né? Significa que quando a gente pega aqui a transversal T1, pega a transversal T2, quando a gente pega um intervalinho ou um conjunto mensurável na transversal T1, a imagem dele pela holonomia, quando a gente navegou aqui pelas folhas, tem que ser mensurável com relação à medida de Lebesgue intrínseca dessa transversal aqui como variedade, né? Que a gente está pegando transversais suaves. Tem que ser mensurável, e além disso, a holonomia tem que pegar uma coisa de medida zero e levar numa coisa de medida zero. Essa que é a regularidade que a gente quer. A gente não quer que pegue uma coisa de medida zero e leve numa coisa de medida positiva. Tá preservando conjuntos de medida zero. Isso é o tipo de regularidade. E aí, né, como tem essa coisa de preservar conjuntos de medida zero, significa que essa medida aqui composta, ela é absolutamente contínua com relação a S, e a gente, usando o teorema de Radon-Nikodym, consegue definir uma função Q que satisfaz essa condição de integral. A gente vai chamar essa função Q de jacobiana.
Ou seja, o jacobiano é uma função da variedade T1 em R, que nos dá a lei de como a medida se transforma. Quando a gente pega o conjunto I, aplica a holonomia e mede, como ela se transforma com relação à primeira medida desse conjunto. Outra maneira agora que a gente vai ter de olhar para regularidade de uma foliação, essa primeira foi com relação às holonomias e à preservação de conjuntos de medida zero. Agora a gente vai olhar para outra, que é com relação a propriedades mensuráveis da foliação, como partição. Marisa, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, claro. Essas transversais são transversais a quê mesmo? Transversais à foliação F. Então, você tem aqui a foliação F, e aí você tem... não disse se é estável ou instável, é só uma foliação, né? Isso, como eu falei, eu estou falando de um assunto separado e depois eu vou juntar. Então, aqui são foliações gerais. Tá bom, obrigado. Então, o que é desintegração? É uma outra maneira que a gente vai usar para falar dessa regularidade. Desintegração, ou sistema de medidas condicionais, vai ser uma maneira de pegar uma medida e dividir essa medida com relação a uma partição. Vou fazer um desenho aqui primeiro para motivar como a gente fazia integral no cálculo 2, sei lá, no cálculo no R2. Se a gente tem aqui o eixo x, tem aqui o eixo y, e a gente quer integrar uma função no quadrado 0,1, 0,1. Primeiro a gente integra na coordenada x, depois a gente integra na coordenada y. Certo? E se a gente pensar, por exemplo, que a gente está dividindo esse quadrado em linhas verticais, por exemplo, então, quando a gente integra primeiro na coordenada y e depois na coordenada x, significa que a gente está integrando uma função de dimensão 1 em cada uma dessas linhas, e depois a gente está integrando o resultado com relação à transversal. A ideia aqui vai ser uma generalização desse conceito aqui, que seria da integral em R2, para uma partição geral de um espaço qualquer. Então, quando a gente tem uma partição geral de um espaço qualquer, vou fazer um desenho aqui simplificado, que é uma partição aqui em 5 pedaços. Então, a gente definiu uma projeção do espaço todo, M, na partição, que para cada ponto do espaço, a gente vai associar qual é o elemento da partição que eu contei. Então, esse x vai ser levado nesse retângulo aqui. Esse outro y aqui vai ser levado nesse outro retângulo aqui. E por aí vai. Com essa projeção, a gente consegue pegar e definir uma maneira de medir os conjuntos na partição, que nada mais é do que a gente vai medir olhando para a imagem da projeção. Então, quando eu pego esse retângulo de cima aqui, para a imagem dele pela projeção, no conjunto lá da partição, ele é um elemento. Né? Então, a gente tem esse elemento que é esse retângulo. Quando a gente olha para a imagem pela projeção, a gente está olhando para a união de todos os pontos desse retângulo. Se a união de todos os pontos desse retângulo for mensurável, a gente tem como medir, e essa vai ser a medida do retângulo. Então, a gente está empurrando, né, a gente está levando a medida do M para a partição. Então, a gente tem como medir partições, da mesma maneira como a gente tinha como medir na variedade original, ou no conjunto original. E aí, com isso, a gente consegue definir um sistema de medidas condicionais que generaliza esse conceito aqui do cálculo da seguinte forma: a gente tem uma família de probabilidades que é uma medida para cada elemento da partição. Então, nesse desenho simplificado aqui, que a partição só tem 5 elementos, que normalmente não vai ser o caso, vai ter infinitos elementos, para cada retângulozinho desse, a gente vai ter uma medida. Então, vai ter a medida desse aqui, vai ter a medida desse aqui, uma medida associada em cada um desses retângulos. E aí, para toda função de M em R, quando a gente for integrar ela, a gente vai conseguir integrar no espaço M, usando integrais nesses espaços menores aqui, da mesma maneira como a gente fazia no cálculo. Então, primeiro, essa função que para cada elemento da partição, essa integral é mensurável, a sua respectiva partição tem que ser total, tem que ser 1, né, porque é uma medida de probabilidade, para quase toda a partição. E aí, finalmente, a condição que a gente queria, que é de decompor a integral em integrais parciais, digamos assim, com relação a esses retângulozinhos aqui, e depois com relação à medida que a gente definiu na partição, que é essa mi chapéu.
E aí, quando a gente tem uma partição bem comportada, porque nem sempre a gente tem garantida a existência desse sistema de medidas condicionais ou desintegração. Pode ser que não exista um sistema de medidas que vai satisfazer tudo isso. Mas tem o teorema de desintegração de Hawking que garante a existência se o X aqui, no caso, o espaço, aqui eu chamei de M, né, devia ser M. Enfim, se a gente tem um espaço métrico e separável, e a partição é uma partição mensurável, quando eu digo partição mensurável, eu não estou dizendo que cada elemento da partição é um conjunto mensurável. Eu estou dizendo que essa partição ela é bem comportada com relação a propriedades mensuráveis. Eu não vou definir o que é isso, mas, grosseiramente falando, significa que a partição pode ser gerada por uma família inumerável de conjuntos mensuráveis. Bom, se ela tiver essa condição aqui, que eu não vou definir, mas nos nossos casos vai ter, então a gente garante que existe o sistema de medidas condicionais, né? E aí, como eu falei, no nosso caso vai ter essa condição da partição ser mensurável, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai olhar, eu defini foliação, né, como uma partição da variedade toda, né? Então, pensa que esse quadrado aqui é a variedade toda, e aí a gente decompôs a variedade toda em subvariedades. Essa foi a definição de foliação. A gente não vai conseguir provar, em geral, que essa foliação total na variedade toda vai ser uma partição mensurável. Mas, se a gente pega caixinhas menores, vizinhanças pequenas em torno de um ponto, isso vai dar certo. Como que a gente faz isso? A gente vai definir uma caixa foliada. O que é uma caixa foliada? A gente pega uma folha local da foliação, então aqui eu chamei de X, né, como sendo uma folha para algum ponto aí da variedade. Então a gente está fixando a subvariedade dessa partição que contém o ponto X. E aí, localmente aqui em volta desse X, a gente vai pegar uma transversal Y de dimensão complementar, né, uma transversal, e vai olhar para folhas locais passando aqui pelo X. Ou passando pelo Y, quer dizer. Quando a gente olha para essa caixinha aqui, ela é um pedacinho da foliação que é decomposto em pedaços de folhas. Basicamente isso que é uma caixa foliada. Dentro dessas caixas foliadas, aí sim a gente tem que essa partição vai ser bem comportada o suficiente para admitir um sistema de medidas condicionais. E aqui a gente pode falar de desintegração. E aí, agora, finalmente, eu vou, depois de todo esse blá 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 de teoria da medida, eu vou finalmente falar qual é a outra maneira de falar de regularidade de uma foliação. A gente vai falar que uma foliação, agora, de novo, é continuidade absoluta, só que agora é outro tipo de continuidade absoluta, que é o que em inglês chama leafwise, em português eu chamaria de folha a folha, não sei se tem uma tradução melhor. Mas como que é essa continuidade absoluta folha a folha? Basicamente, aqui tem uma notação esquisita, mas eu vou explicar o que é o seguinte, para cada caixinha foliada daquelas lá da foliação, que você tem em volta de um ponto X, uma caixinha formada por pedaços de folhas da foliação, você vai decompor M, que é a medida de Lebesgue de M. Você vai decompor ela, usando o teorema de decomposição de Hawking, nessa partição formada pelas folhinhas que eu desenhei aqui na horizontal. Quando você decompõe, você vai ter uma M, vamos chamar essa caixa foliada aqui de B, né? A gente vai ter uma M XB, que é uma medida diferente para cada folha, que a gente está decompondo com relação a essa partição B. Em cada folha a gente vai ter uma. Só que nessa folha a gente também vai ter como variedade uma medida de Lebesgue aqui, que eu estou normalizando. Então, são duas medidas de probabilidade diferentes. Você tem duas maneiras diferentes de olhar para uma medida de probabilidade nessa folha. Se elas forem equivalentes, então a gente diz que a foliação é absolutamente contínua folha a folha. O que isso significa? Significa que quando você for integrar as coisas, a sua desintegração, quando você for desintegrar, não, quando você for integrar as coisas usando as medidas condicionais, vai ser uma aproximação, entre aspas, suficientemente boa se você usa a medida de Lebesgue em um lugar. Em que sentido isso significa? Que vai preservar conjuntos de medida zero. Ou seja, todo o espírito de regularidade que a gente tem nas duas definições é com relação a preservar conjuntos de medida zero. Só que a gente está olhando para isso de maneiras distintas, né? Bom,
Um resultado clássico é que a primeira versão de continuidade absoluta, em que a gente está usando as holonomias, ou seja, quando você tem duas transversais, pega um conjunto, leva ele para outra transversal pela holonomia, vai preservar conjuntos de medida zero, essa condição, ela é mais forte do que a continuidade absoluta folha a folha. O principal motivo que a gente tem de que não vale a implicação reversa é, primeiro, uma questão de isso aqui vale em todo ponto, né? Porque lembra como que era a definição de continuidade absoluta transversal? Para toda transversal, você pega o conjunto de medida zero e tem que levar um conjunto de medida zero. Aqui a gente não pode falar de toda transversal. Tudo que a gente tem aqui, ele é a menos de um conjunto de medida zero. Porque toda a questão da desintegração é tudo definido para quase todo, é tudo com coisa de medida que pode ficar pontos de fora, né? Essa é a primeira questão. Só que se a gente conserta isso pensando em uma maneira de falar quase toda transversal, aí vale a recíproca, como foi mostrado por Pugh, Viane e Wilson, que é o seguinte: se a gente tem a continuidade absoluta folha a folha, então para toda, quando a gente olha para toda foliação transversal, então primeiro a gente tem a foliação F bem aqui. Aí a gente vai olhar para uma foliação transversal. Por que a gente vai olhar para uma foliação transversal? Porque a gente quer fixar uma família de transversais para poder falar que é para quase toda e não para tudo. Então, eu vou pegar aqui uma foliação transversal. Então, agora a gente tem uma família de transversais que cobre aí toda a vizinhança. E aí, para quase todo par de folhas do T, aí sim que a gente vai ter que a holonomia vai pegar um conjunto de medida zero e tem que levar um conjunto de medida zero. Então, vale a recíproca sob essa ressalva. E aí, uma das coisas que a gente faz nesse trabalho, que eu vou mencionar aqui, que tem a ver com os resultados que a gente vai apresentar depois, é que a gente pegou essas duas provas e mostramos que vale a mesma coisa se a gente considera uma versão mais regular ainda dessas condições. Então, como eu falei, a primeira condição, a continuidade absoluta transversal, é sobre preservação de conjuntos de medida zero, olhando com holonomias. A segunda condição, que é a continuidade absoluta folha a folha, é com relação à preservação de conjuntos de medida zero, olhando a desintegração da medida. A gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de olhar... Começou a reforma aqui do vizinho, não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, ao invés de olhar para só para essa condição de preservar conjuntos de medida zero, que é uma regularidade legal, que é muito boa para trabalhar com essas foliações, a gente vai olhar para algo mais, que além de preservar conjuntos de medida zero, a gente quer que a medida desses conjuntos não se distorça muito. O que isso significa, né? Primeiro, eu vou definir isso para a versão diffwise, para a versão folha a folha. A gente vai colocar, então, uma limitação uniforme na maneira como a gente tem a equivalência entre a medida desintegrada e a medida de Lebesgue na folha. O que isso significa? Que existe uma constante C que não depende do ponto, não depende da caixa foliada, não depende de nada, é uma constante C para toda foliação, tal que, quando a gente pega uma caixa foliada B aqui, olha para a medida condicional aqui numa folha de X. Então, nesse F de X local aqui em B, a gente vai ter duas medidas, né? Como eu falei, tem a medida MXB, que é a decomposição da medida de volume com relação a essa foliação, e tem a medida de Lebesgue normalizada, que eu botei um chapeuzinho aqui porque é normalizada, na folha. Quando a gente compara as duas, não só elas são equivalentes, como, além disso, a densidade delas é controlada. Ou seja, se um conjunto for muito pequeno para uma, tem que ser pequeno para outra. Se for grande para uma, tem que ser grande para outra. Não pode distorcer muito os tamanhos quando eu mudo de uma medida para outra. Ou seja, é um tipo um pouco mais forte de regularidade que a gente está exigindo, que não é só preservar conjuntos de medida zero. Do mesmo modo, a gente vai querer algo parecido para a continuidade absoluta transversal. Aqui é um pouquinho mais chato de definir, mas eu vou dar uma ideia porque a definição é assim. Lembra como que era a definição de transversalmente absolutamente contínuo? Você tinha lá uma foliação, aí você pega transversais, desenho ao contrário. Você tem lá uma foliação, aí você pega transversais, você quer pegar conjuntos de medida zero de uma transversal, quando você leva para outra pela holonomia, tem que chegar no conjunto de medida zero.
Aqui a gente quer algo parecido, só que a gente quer controlar as taxas em que distorce a medida desse conjunto. Então, se você pega um conjunto de medida epsilon, ele não pode virar um conjunto de medidas 53 milhões de epsilon. Não pode crescer tanto assim. E também não pode diminuir tanto. Só que, para a gente fazer isso, a gente tem que fixar um ângulo dessas transversais. Por quê? Vamos olhar um exemplo bem simples. Se a gente pega uma decomposição aqui de um quadrado 1 por 1 e linhas horizontais. E aí a gente pega uma transversal perfeitamente vertical aqui, com ângulo de 90 graus, e aí pega uma outra transversal com ângulo alfa bem aqui. Quando esse alfa vai indo para zero, vai aumentando muito o tamanho dos conjuntos. Então, se você pega um conjunto aqui, de um tamanho fixado, sei lá, 0,2, dependendo do ângulo alfa, é uma questão simples de trigonometria, a gente tem o tamanho de qual é a imagem dele pela holonomia, que é só seguir pelas linhas paralelas. Conforme o alfa vai indo para zero, esse conjunto vai crescer muito. A gente não quer que esse caso aconteça. Só que essa foliação por linhas horizontais, ela é tudo de bom. Ou seja, a gente não pode excluir esse caso na nossa definição. É por isso que a gente vai controlar esse ângulo alfa, desse exemplo aqui, só que aqui de uma maneira mais abstrata, que eu também não vou ler aqui, tá no slide, mas enfim. Controlando esse ângulo, aí sim a gente define qual que é a nossa condição para falar que tem continuidade absoluta transversal, que a gente chama, que é com jacobiano uniformemente limitado. Que é o seguinte, a holonomia entre duas transversais com ângulo controlado é absolutamente contínua, e além disso, o jacobiano é uniformemente limitado. O que isso significa? Que existe uma constante, que vai depender aí do ângulo que a gente está controlando, tal que essa constante vai limitar por baixo e por cima o tamanho do jacobiano. Ou seja, como eu falei, a nossa holonomia não vai distorcer muito as medidas. Aí é bem simples mostrar, como uma prova clássica praticamente, que a continuidade absoluta transversal com jacobiano uniformemente limitado é mais forte que a versão Diffie-Wise. Isso aqui já tinha sido afirmado pelo Vicênio Tazib quando eles introduziram essa condição que a gente chama de UBD, né, que é da densidade ser limitada por baixo e por cima quando a gente olha para desintegração. E aí, nesse mesmo trabalho, eles falam que não sabe se vale algum tipo de recíproca, né? E aí, a gente mostra que vale, que no mesmo contexto, claro que tem algumas dificuldades técnicas, mas a prova não é tão imediata como o primeiro resultado aqui que eles apenas afirmaram. Isso aqui não é imediato, mas a gente mostrou que vale sim. Ou seja, se uma foliação tem essa propriedade de ser leafwise, folha a folha, absolutamente contínua, com as densidades uniformemente limitadas, então, de novo, aqui está F, né? A gente consegue pegar uma foliação, para qualquer foliação transversal, para quase todo par de folhas, a nossa holonomia vai ser absolutamente contínua e vai ter o jacobiano limitado. Bom, essa foi a parte da regularidade das foliações, e eu quis chegar nesses resultados para entender mais ou menos que tipo de técnica que a gente vai estar usando na demonstração dos teoremas principais, que são o B e o C, que eu não enunciei ainda, e também para motivar essa definição aqui da regularidade da foliação que a gente vai usar nos resultados. Agora está acabando um pouco o meu tempo, eu vou só enunciar os resultados, e aí se vocês quiserem ver algum detalhe das demonstrações ou do esboço, a gente pode falar depois no momento das perguntas, né? Porque eu ainda tenho que fazer o contexto dos teoremas principais. Então, agora vamos falar, né, da rigidez, que é a parte que faltou aqui do título da palestra. Então, a gente falou de endomorfismo de anosofino-toro, que foi o que eu defini lá motivando pelo exemplo naquele quadrilátero. Falei de regularidade das foliações, que foi tudo isso que eu falei agora. Faltou a parte da rigidez. O que é rigidez? Rigidez é assim, a gente tem alguma característica fixada da nossa dinâmica, seja uma quantidade de crescimento exponencial de alguma coisa, seja alguma característica geométrica, alguma característica topológica, fixa um negócio. Esse negócio tem que implicar uma outra coisa. Isso que significa rigidez, falando bem grosseiramente. Ou seja, uma característica específica da dinâmica vai ser forte o suficiente, dada como é a dinâmica, para implicar uma outra característica da dinâmica. No nosso caso, a característica que a gente vai querer implicar vai ser a conjugação
C1, né? Então, vamos lá. Se a gente tem duas funções f e g de uma variedade nela mesma, duas dinâmicas nessa variedade que são topologicamente conjugadas. O que isso significa? Que a dinâmica delas é a mesma, entre aspas, a menos de um homeomorfismo. Ou seja, existe um H homeomorfismo que vai levar órbitas da F em órbitas da G. Né? Isso significa que todo iterado aqui vai satisfazer isso. Vai levar pontos fixos da G em pontos fixos da F, pontos periódicos da G, pontos fixos da F em pontos fixos da G, pontos periódicos da F em pontos periódicos da G, e por aí vai. Aí, no caso particular em que a gente está falando de difeomorfismos de Anosov, como existe a estabilidade estrutural, ou seja, se você pega lá uma vizinhança na topologia C1, que é o espaço das funções de uma variedade nela mesma, né, dos difeomorfismos de M em M, de classe C1, quando a gente pega o F aqui e pega um G bem pertinho, o que isso significa bem pertinho? Que os valores que eles assumem em pontos no mesmo ponto são parecidos e que as derivadas nesses mesmos pontos também são parecidos, falando também grosseiramente. Como a gente tem estabilidade estrutural, então essa F e essa G, quando um está bem pertinho do outro, a dinâmica deles é parecida, no sentido que existe essa conjugação topológica. E, além disso, essa conjugação topológica, ela é Holder contínua, tem essa regularidade. A gente quer achar condições para que essa conjugação, além de ser Holder contínua, na verdade seja C1. Né? Quando ela é C1? Bom, primeiro vamos supor que ela é C1 e ver o que acontece. Então, supondo que a H seja C1, ou CR, para qualquer R maior ou igual que 1, então aí a gente tem diferenciabilidade, a gente pode aplicar a regra da cadeia. Né? Então, quando a gente pega um ponto X periódico de período P, que satisfaz isso, aplicando a regra da cadeia, a gente tem que a derivada da F elevado a P no ponto X e a derivada da G elevado a P no ponto periódico correspondente H de X são matrizes conjugadas, porque aqui tem uma matriz, aqui tem a inversa dela. Ou seja, resumindo aqui, o que a gente tem é o seguinte, se a conjugação for C1, então as matrizes são conjugadas. Eu chamei essa condição aqui de estrelinha para ficar mais fácil de enunciar os resultados que tem sobre isso. Então, beleza, isso aqui é uma condição necessária. Se a gente quiser qualquer coisa, garantir que tenha a conjugação C1, obrigatoriamente os pontos conjugados correspondentes têm que ter essa correspondência das suas matrizes. Isso é uma condição necessária. Agora, quando ela é suficiente? Esse problema já foi abordado nos últimos anos, primeiro para T2, em que essa condição é suficiente, ou seja, se a gente tem FG de difeomorfismos de Anosov de classe C infinita suficientemente próximos, ou seja, de maneira que garanta que existe uma conjugação entre eles, então, se vale a estrelinha, a conjugação vai ser tão regular quanto os dois mapas. É que aqui está enunciado com C infinito, mas vai ter essa regularidade. Aí, a versão para T3 foi mostrada em 2008, né, que é um resultado parecido, se F e G são de classe C2, e tem a condição estrelinha lá das derivadas, então a conjugação entre eles vai ser C1 mais Holder. E aí, já em 92, o DIAV mostrou que não tem isso para a dimensão mais alta. Para a dimensão mais alta, só a condição estrelinha não é suficiente. É necessário condições adicionais para conseguir esse tipo de resultado para a dimensão mais alta. Aí, pensando em passar esse resultado para o caso não inversível, agora vamos retomar os endomorfismos de Anosov. Como eu falei, eles não são estruturalmente estáveis. Então, a coisa não é tão simples assim. Né? A gente tem aqui um endomorfismo de Anosov FA, que veio de uma função linear. Pertinho dele, existem endomorfismos de Anosov G que não são conjugados a ele. Como eu falei, porque o F de A tem uma única direção instável para cada ponto, e o G pode ter infinitas direções instáveis para cada ponto. Só que quando a gente olha para a dinâmica levantada para o recobrimento universal Rn, esse F grande X, então a gente tem a F, a gente tem uma F definida no tolo Tn, e a gente olha para o levantamento dela no Rn. Quando a gente olha no Rn, a gente tem que a linearização
da F, que a gente chama de A, aí agora, parênteses, né, o que é essa linearização? É a única função linear que vai induzir no Zn o mesmo homomorfismo que o F, ou seja, é a linearização do ponto de vista topológico aqui. Então, a linearização vai ser conjugada ao F, ou seja, a gente não tem conjugação no toro, mas a gente tem conjugação no Rn. E essa conjugação, aqui que eu chamei de H grande, ela vai ser tão próxima da identidade conforme o F e o G vão se aproximando. Ou o F e o A, né, no caso aqui, vão se aproximando. E aí a gente tem o seguinte, a gente já sabe que se um endomorfismo de anósofo, ele é topologicamente conjugado à sua linearização, então ele tem que ser especial. Aí daqui é óbvia, né? Porque se ele é topologicamente conjugado ao linear, como o linear tem uma única direção estável para cada ponto, e a direção estável é preservada por homeomorfismo, então o F também tem que ter uma única. Essa parte ok. A volta não é tão simples assim. A volta foi mostrada primeiro em 94, para o caso em que a direção estável de todo ponto é densa. Ainda em 94, esse resultado foi generalizado, só que eu nunca consegui abrir essa referência, não achei em lugar nenhum, mas esses dois autores, Musavi e Taji Bakshi, mostraram o mesmo resultado por uma classe mais geral de mapas, então eu cito eles aqui, porque foi o artigo que eu consegui ler, mas já é desde 94 que tem essa equivalência. Ou seja, se o F tiver uma única direção estável para cada ponto, então vai ter conjugação e tudo vai funcionar como no caso inversível. Aí, se não for especial, aí não sabemos que condições tem para ter conjugação com algum mapa próximo dele. Bom, chegando aqui já no fim, eu vou enunciar alguns resultados anteriores para ajudar a motivar e colocar em contexto os resultados aqui que a gente mostra. Primeiro, né, em 2020, o Fernando Micena mostrou o seguinte resultado. Se você tem um endomorfismo de anósofo, aí aqui ele pede que ele seja especial e que a variedade estável de cada ponto seja densa. Não só para ter conjugação, mas ele usa essa densidade na prova também. Se o F, então, for um endomorfismo de anósofo de classe C infinita, especial e com a variedade estável densa, e a sua linearização, então se vale aquela condição estrelinha, a F e a A vão ter conjugação suave. Ou seja, ele conseguiu generalizar o resultado do Delahaye para o caso não inversível. Agora, isso é um resultado que tem a ver com a rigidez. Agora, um outro resultado que aqui a gente tem primeiro uma direção, digamos assim, que é, se a gente mostra a condição das derivadas, a gente mostra a conjugação suave. Aí agora a gente tem um outro resultado que não está, a princípio, lidando com aquela condição das derivadas. Esse resultado aqui, do Regis, ele é para o caso parcialmente hiperbólico e inversível. Ou seja, não é exatamente o nosso contexto. Mas ele mostra o seguinte, que no toro T3, se você tem F conservativo, aqui é uma hipótese que é bastante diferente do caso que a gente vai tratar, que é o caso não inversível. Mas, enfim, se ele tem F conservativo, parcialmente hiperbólico, com sua linearização hiperbólica, aí ele mostra o seguinte, se a foliação central, que eu não vou entrar muito em detalhes do parcialmente hiperbólico aqui, mas beleza, se a foliação central tiver essa condição de regularidade nas folhas, aquela que a gente mostrou de ser folha absolutamente contínua com densidades limitadas, isso vai ser equivalente a ter uma semiconjugação suave com o linear. Aí, motivado por esses dois resultados, na verdade eu já estava estudando isso antes do Micena publicar, a gente tem dois resultados aqui, o teorema B e o teorema C. O primeiro teorema, ele é uma ligeira generalização disso que o Micena fez, a gente já estava fazendo e o resultado, a demonstração é bem diferente, e o enunciado é um pouquinho mais geral, apesar de que nesse trabalho o Micena trata de casos de dimensão mais alta também. Que é o seguinte, se F é um endomorfismo de anósofo de T2 em T2, e a sua linearização, eu não estou pedindo que o F seja especial, não estou pedindo que a direção estável seja densa, não estou pedindo nada, é só ser um endomorfismo de anósofo, só isso. E aí, se as foliações estável e instável têm essa regularidade na folha central, então os expoentes de Lyapunov são iguais entre a F e o linear. O que isso significa?
que as taxas de contração ou expansão exponencial nas folhas são iguais. Se a gente olha para essa condição só nos pontos periódicos, ela é a mesma que olhar para as derivadas dos pontos periódicos. E aí, usando isso, a gente consegue... a gente vai ter uma caracterização, que eu vou mostrar em seguida. Então, primeiro, teorema C. Se a gente tem dois endomorfismos de anósofo de classe CK, que aqui eu estou supondo que eles têm uma conjugação topológica, porque, como eu falei, a gente não sabe quando eles têm uma conjugação topológica. Se o F for especial, ele é topologicamente conjugado à sua linearização. Mas, no caso geral, não sei condições para garantir a conjugação. Mas, supondo que tenha uma conjugação, em particular tem esse caso especial, supondo que tenha uma conjugação, aí, se vale o estrelinha, a conjugação vai ser tão regular quanto o FG. Em particular, se eles forem ser infinito, a conjugação vai ser infinito. Aí, agora sim, juntando esses dois resultados, a gente tem um resultado parecido com esse do Regis, aqui de 2018. Só que para o caso não inversível. Que é o seguinte, se F é um endomorfismo de anósofo especial para garantir conjugação, de classe C infinito, e A é sua linearização, então a gente sabe que eles são conjugados, e aí a conjugação vai ser suave, se e somente se as foliações estável e instável têm essa condição de regularidade. Ou seja, a gente caracterizou a conjugação conjugação suave com a linearização em termos dessa condição mensurável, bem regular aqui nas foliações. É isso, eu vou pular aqui o esboço das provas que eu deixei, se alguém quiser depois perguntar. É isso, muito obrigada. Obrigada, Marisa. Pessoal, tem perguntas, comentários? Oi, Marisa, tudo bem? Eu tenho uma pergunta entre o teorema B, acho que é, o teorema C. Não sei se você pode voltar para... eu não sei porque ficou... Vocês estão vendo a minha tela? Estou vendo, obrigada. Ah, tá. É porque aqui estava tudo preto, eu não sabia. Vou voltar lá. Sim. Isso, no teorema C. Você diz se a estrelinha se cumpre, né? Ou seja, se você tem... Se a conjugação... se existe essa conjugação entre as derivadas, né? Então, minha pergunta você sabe se os casos onde essa conjugação existe, são vários casos, ou não se sabe muito? Então, um caso que a gente sabe que essa conjugação existe entre as derivadas é quando os expoentes de Lyapunov são iguais. É isso que a gente usa para garantir, porque isso não é uma condição muito... Não sei dizer se ela é genérica, mas ela, não imagino que seja fácil de acontecer, porque, como a gente está mostrando, ela é forte o suficiente para garantir que existe a conjugação suave. E se tem conjugação suave, né, como eu falei, vai implicar nela. E aí, a gente precisa de um outro resultado para garantir que vai ter ela. Então, não é algo automático. Então, a gente primeiro supõe que a variedade estável e instável são muito boas. Quando a variedade estável e instável são muito boas, a gente consegue a igualdade dos expoentes de Lyapunov. Essa igualdade dos expoentes de Lyapunov, em particular, implica o que a gente quer nos pontos periódicos. E aí, a gente vai ter essa condição. Mas não é algo, não sei se é algo fácil de se obter, assim, automaticamente. Certo. Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, obrigada. Mais alguma pergunta, comentário? Desculpe aí, Marisa, eu vou fazer umas perguntas e comentários, porque, assim, essa coisa de reunião virtual é inferno. Eu acho que vocês todos estão passando por isso. Então, assim, eu estou com um monte de problema aqui, toda hora me interrompem aqui, eu tenho que ir resolver e voltar, então, assim, tá uma zoeira. Mas, assim, eu gostei muito da palestra, de uma clareza, de uma simplicidade muito bacana, de uma maneira muito elegante. Eu queria, provavelmente você falou isso no início da palestra, mas eu não consegui. O pré-print do trabalho de vocês já tá no archive, em algum lugar assim? Sim. Esse que a gente trata das características das foliações com essa limitação uniforme ainda não, mas os teoremas B e C estão no archive. Massa. Não, é isso aqui. E agora uma pergunta para a Cris. Cris, você vai deixar disponível as palestras? Como vai ser essa coisa de gravação? Porque eu vou ter que assistir a sua palestra novamente, Marisa, porque aqui foi um inferno hoje.
Vamos, a da Marisa, vamos deixar com certeza. A maioria vai ficar disponível. Tá massa. Então. Tem uma pergunta aqui do Leonardo. Essa condição estrela que eu falei, sim, ela tem que estar satisfeita para todo par de pontos periódicos. Então, você pega um ponto periódico da F, ele vai ter um ponto periódico na G, que se é o X, vai ser o H de X. Todo par de pontos periódicos tem que ter essa conjugação com as suas matrizes. Se falha em um deles, já não dá para ter conjugação suave. É uma condição necessária. Eu posso fazer uma pergunta também agora? Pode. Então, ainda voltando para aquela dúvida que eu tinha, você falou de holonomias, né, com respeito às transversais. Você acaba trabalhando com elas tanto para variedade estável quanto para instável? Sim. Sim. Na verdade, uma observação que eu queria aproveitar para fazer é que aquela... Opa, desculpa. Desculpa. Interrompeu um pouco porque deu uma falhada. Você está perguntando se eu uso aquela condição no levantamento? Então, como eu estou trabalhando com regularidade da função H, o fato dela ser C1 é uma condição local. Como é uma condição local, eu não preciso olhar para a dinâmica no toro todo. Por isso eu posso levantar e olhar para a dinâmica no toro. Então, como não tem sempre foliação instável embaixo, o que eu faço é o seguinte, eu pego um ponto no toro TN, no toro T2 no caso, levanto esse ponto para o recobrimento universal. No recobrimento universal, eu pego uma caixa folhada pequenininha, de maneira que quando eu projeto, ela seja projetada de maneira injetora. Nessa caixa folheada pequenininha, no levantamento, eu faço tudo que eu preciso fazer. Depois eu projeto quando precisar. Basicamente, tem que ficar fazendo esse jogo para conseguir fazer. Na verdade, a prova do Teorema C é bastante parecida com a prova do Gogolev e do Gajzinski. Só que tem várias sutilezas que eu preciso ficar contornando para conseguir lidar com onde eu preciso compacidade, onde eu preciso invertibilidade, esse tipo de coisa. Então, eu fico jogando com essas caixinhas pequenas, justamente porque eu estou trabalhando com uma condição local. De certo modo, embaixo você teria várias variedades instáveis para considerar, mas o que você faz é localizar e trabalhar só com uma delas. Isso. Na verdade, quando você pega um ponto na variedade, você levanta ele para o recobrimento universal, quando você fixa que ponto você está escolhendo do recobrimento universal, você está fixando a órbita, porque a órbita dele no recobrimento universal vai ser a órbita escolhida, digamos assim, do espaço de sequência, do espaço de órbitas. Tá. E você não poderia trabalhar diretamente logo embaixo, não? Só com uma das variedades instáveis? Não, eu uso bastante essa transversalidade. E eu faço a prova para as duas variedades. É uma coisa que eu estou usando bastante, por exemplo, o fato de ser dimensão 1. Então, eu faço a prova para uma foliação de dimensão 1, depois eu faço a prova para outra foliação de dimensão 1, analogamente, e aí eu junto os dois resultados. Então, é difícil, eu pelo menos não vejo como pegar essas provas imediatamente, aplicar para a dimensão mais alta ou usar outro método que não seja esse do recobrimento, né? Pelo menos não é imediato. Obrigado. De nada. Pronto, então vamos agradecer a Marisa por haber marido boa palestra.